Olá, sejam todos bem-vindos, você, minha amiga, meu amigo, à estreia do programa Garimpo Sustentável em podcast, ou podcast Garimpo Sustentável. É um programa que procura debater ideias, trazer à tona este importante tema de políticas públicas, responsável por grande parte do nosso PIB nacional, um tema que traz riquezas não apenas econômicas, mas também nas áreas sociais. E é este o grande objetivo do projeto Garimpo Sustentável, que precede o podcast. É trazer, dar o devido destaque às questões sociais desse segmento. A gente acompanha pela imprensa algumas notícias com certa frequência que trata da importância da preservação ambiental, da importância do desenvolvimento econômico desse setor do minério, mas com bastante raridade a gente acompanha uma abordagem sob a ótica do trabalhador do garimpo, da sua esposa, dos seus filhos, em que enfim, de que maneira o Estado está presente nessas regiões, levando estrutura educacional, levando estrutura nas áreas de saúde, na área de assistencialismo, nas áreas de dignidade ao profissional desse segmento. Enfim, são muitas frentes de debate. O projeto nasce com o objetivo de mapear todos esses distritos minerais para descobrir quem são, como estão esses pequenos garimpeiros, esses pequenos mineradores. Para esse programa de abertura, além do Dr. Joeverton Silva de Jesus, especialista em compliance para o terceiro setor, também preside a Comissão de Estudos Permanentes do Terceiro Setor da Ordem dos Advogados do Brasil e Mato Grosso, cofundador da Cor de Mato, instituição parceira da Metamate na realização do projeto Garimpo Sustentável, que daqui a pouco passaria a palavra para suas boas-vindas também. Temos o gestor geral do projeto Garimpo Sustentável, Dr. Josias Silva de Jesus. E ele vai trazer todos os números, todas as informações, todos os dados que estimularam ao desenvolvimento desse projeto, depois, que estão sendo encontrados durante esse processo de pesquisa e, principalmente, onde quer chegar o projeto. Quais são alguns dos seus principais objetivos e metas para o garimpeiro mato-grossense e para o próprio poder público. Então fique ligado com a gente, já se inscreva no canal, se você está aqui na Multiplataforma Estado do Amanhã, cadastre-se na Multiplataforma, tem muitos cursos, muitas notícias importantes desse segmento, além de todas as atualizações do que a Cor de Mato produz na área de capacitação e na área de pesquisa. Também, se você estiver pelo YouTube, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as atualizações e, claro, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Você é o motivo de nossa existência e, para nós, é motivo de honra. Continue conosco agora, ouvindo as palavras do nosso parceiro de bancada, Dr. Joeverton Silva de Jesus. É isso aí, Johnny, telespectadores da internet. É sempre um prazer poder estar debatendo temas tão importantes para a sociedade. Esse é um projeto que a gente tem um grande orgulho de poder participar, uma iniciativa que, mais uma vez, leva o Mato Grosso a se destacar como um estado, através da Metamate, que se preocupa, de fato, não apenas em fazer um bom discurso, mas em levantar dados que possa permitir que, muito mais do que um discurso, mostrar a realidade que é vivenciada nesse setor. O Brasil, em algumas situações, infelizmente, vira as costas para a sua história, né? E sem ser demagogo de dizer que, ou de negar o óbvio, que muitas vezes
algumas pessoas acabam degradando o meio ambiente, né? Mas esses não são garimpeiros, né? Essas são pessoas que, de fato, estão ali simplesmente com o objetivo de buscar lucro. O verdadeiro garimpeiro é aquele que se preocupa com o meio ambiente, que quer trabalhar dentro da legalidade, que quer trazer dignidade para a sua família com um trabalho honesto, digno. Eu acho que esse trabalho que está aí sendo coordenado pelo Josias e pela equipe da Metamate, todas as pessoas que estão envolvidas, ele vai mostrar isso ao final. E para nós é uma grande honra e oportunidade de poder estar aqui debatendo né, a mesa dos irmãos Jesus hoje para poder falar de um tema tão importante e apresentar, especialmente, eu acho que eu acho que a maior alegria desse dia, desse podcast, de apresentar para a sociedade mais um produto, né, da Cor de Mato. Como você disse, eu sou honrosamente cofundador da Cor de Mato, junto com você, e a gente fica honrado porque a gente acaba ajudando a sociedade de alguma forma, trazendo informação de qualidade. Nesse podcast, nós teremos aqui muitas pessoas, muitos convidados, gente importante, gente que atua no setor. Então, você que nos acompanha, que já é um assíduo, uma assídua audiência dos podcasts da Cor de Mato, é mais uma oportunidade de você estar conosco. E aí eu quero só complementar e lembrar que nós temos também a plataforma estadodoamanhã.com.br, que também, além dos cursos de capacitação, vão disponibilizar todos os podcasts da Cor de Mato, da Estado do Amanhã, do Garimpo Sustentável, temos tantos outros. Então, nos acompanhem, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É isso aí, Joey. Muito bem colocadas as palavras, né? A gente não está aqui para fazer vistas grossas às coisas que possivelmente estejam desenquadradas do que determina a lei, mas a gente está aqui para trazer o debate e encarar um problema. O problema precisa ser encarado. Então, você também citou de maneira especial, e eu quero reforçar, a importância em agradecer aos parceiros que acreditam nos projetos da Cor de Mato e de todos os parceiros envolvidos. Quero agradecer aqui já na abertura deste programa de estreia ao governo do Estado de Mato Grosso, que por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na pessoa do secretário César Miranda, acreditaram na proposta muito bem delineada pelo geólogo, professor doutor Antônio João, que veio ao encontro do termo de referência, do escopo do termo de referência desenvolvido pela Cor de Mato, e agora, em cooperação mútua, Cor de Mato e Metamate estão à frente da realização desse grande projeto. Aqui agradeço também ao presidente da Metamate, Juliano Jorge, que confiou também no nosso trabalho e nos entregou alguns dos seus melhores profissionais para que esse trabalho de fato saísse do papel. E no decorrer da entrevista a gente vai citar cada um e agradecer. E eles estarão por aqui pelo podcast, eles serão os primeiros convidados a participarem desse podcast para trazer informações, para falar sobre como pensa, quais soluções imaginam para esse importante segmento econômico e social do Brasil perante o mundo. Josias da Silva Jesus, gestor do projeto Garimpo Sustentável, que tem caminhado por todo esse estado de Mato Grosso, ao lado especialmente do professor doutor Antônio João, geólogo e que traz dentro de si o maior conhecimento na área do minério, na área do garimpo, em Mato Grosso. Uma lenda viva, né, Josias? Primeiro, Josias, é um prazer estar aqui com você e queria que você, além de se apresentar, dissesse aí de onde veio a inspiração, onde buscou, como começou a ideia do projeto e depois a gente ir desenvolvendo aí, você nos contasse da onde surgiu a ideia e se, no decorrer do processo, está encontrando muitas dificuldades. Perfeitamente, Johnny. Primeiramente, quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aí à frente desse importante projeto, né? Parabenizar aí a todos da Cor de Mato, porque, como disse o Dr. Joey, é mais um produto Cor de Mato, né?
que a gente tenta levar da melhor forma possível. Então, aí, a todos os internautas, aos telespectadores, aos simpatizantes, né, do segmento mineral, do segmento do meio ambiente, vamos aproveitar, vamos utilizar este veículo, né, que a Cor de Mato está colocando aí, à disposição para debates, né, Dr. Joey? Vamos utilizar esse meio de comunicação para a gente desmistificar muitas coisas que estão aí, que algumas são inverdades, outras meias verdades, né? E a maioria é mentira, né? Que também se confunde com inverdades, né? Sem esconder as verdades. Sem esconder também, as né? verdades, exatamente. Então, no ano de 2021, né, quando a gente estava na expectativa de acabar a pandemia, chegou para a Cor de Mato essa demanda, né? Vindo através do nosso grande amigo Alain Basílio, né? E o deputado Dilmar Dal Bosco, que já vislumbravam a possibilidade de se trabalhar alguma coisa ligado ao garimpo, né? Ligado à questão do minério. E aí a gente, no mês de julho, mais precisamente do ano passado, a gente debruçou, né, para poder trazer, estudar, ver o que poderia ser feito, né, em matéria de governo, com a parceria do governo. Na época, o Johnny tinha alguns contatos imediatos e entrou em contato com o Juliano, que certamente vai ser um dos primeiros a serem convidados, né? Hoje é uma reunião praticamente aqui, não tem ninguém mais sabido do que ninguém, né? Eu acho que nós três aqui nós somos bastante estudiosos em temas que nos chegam. E a gente é bastante inteligente para saber trazer pessoas que agregam a todos esses trabalhos que chegam para nós aqui na empresa. E de primeiro momento, o segmento chamou bastante atenção. Quando você começa a estudar, você começa a ver realmente as dificuldades que o sistema tem. E aí você precisa trazer, primeiramente, o pilar, né? O que norteia todo o projeto tem que ser o que sustenta ele. E nesse projeto, são três fundamentos importantíssimos. Um ligado à questão social, né? A outra é ligada à questão econômica e a outra ligada à questão cultural. Então, o projeto está sustentado nesses três pilares. E aí, nesses 8 meses que nós temos de campo aí, muita coisa aconteceu, dificuldades imensas, a começar como eu diria, não tem credibilidade, não o projeto, mas o segmento não acredita, né? O garimpeiro, que é esse segmento que a gente está trabalhando, que é o garimpeiro artesanal, que é aquele garimpeiro rudimentar, né? Aquela pessoa que desbravou a maior parte dos municípios do estado, ele não acredita que o governo, através de uma OSC, através de uma parceria com a Metamate, está lá buscando melhorias para ele. Ele não acreditando, ele não abre para você, certo? Quando ele te dá algumas respostas, dá por educação, na maior parte das vezes, ele não responde, não aparece para responder. E esse projeto, ele, depois de trabalhar essa parte dos pilares, né, a primeira equipe que foi a campo, que a gente reuniu ainda no mês de 2021, né, foi o trabalho... No ano de 2021. Eu falei aqui mesmo? No mês de 2021. No ano de 2021, no mês de novembro, né, que a gente sentou para formatar ali as equipes. Isso, inclusive, eu acho que tem que frisar, a gente acreditava tanto no projeto que em novembro a gente não tinha contrato assinado, mas a gente já estava trabalhando planejamentos, trabalhando como que poderia ser viabilizado se caso fosse efetivado, né? Graças a Deus efetivou e a gente começou os trabalhos já, na primeira semana de janeiro a gente já estava a campo. E a equipe primeira a ser contactada foi a equipe de pesquisas, né? Quando eu fui convidado, eu já tenho alguma experiência em questões administrativas, que a minha primeira formação é a administração de empresas, né? E atualmente bacharel em Direito e com a OAB já, com o exame de ordem. Devido ao projeto, a gente não teve ainda condições de advogar, né? Mas o conhecimento, né, que a área jurídica municiou,
está ajudando muito no projeto, né? De modo que você consegue enxergar algumas coisas na questão ilegal e ainda que informalmente a gente consegue orientar e as pessoas conseguem ver coerência no que se fala lá no projeto. Porque uma das preocupações que nós temos é de estar levando algo, que não vai ser entregue, né? As pessoas, né, não é só do segmento garimpeiro, eu acho que da maior parte dos projetos, eles falam de tudo e não diz nada, né? Chega no final, não tem conclusão, não tem coisa concreta. Tá, né? o que é garimpo sustentável? Então, para a gente entender o que vai ser entregue, primeiro vamos falar qual que é a ideia do projeto, quais são os objetivos do projeto. Exatamente. Porque quando a gente posta na rede social o garimpo sustentável, muita gente questiona. Não existe, Com né? É razão, impossível o garimpo ser sustentável. Então, o que é o garimpo sustentável? Quando a pessoa diz... algumas perguntas, é importante dizer que são algumas questões técnicas, né? Eu vou me ater a responder como um cidadão, uma pessoa que foi lá a campo e em conversas a gente consegue ter alguns conceitos. Que algumas mas antes de ir a campo, quando você pegou o material do professor Antônio João e aí previa ali a necessidade de uma legalidade na área do garimpo, uma necessidade de um olhar mais empático para que esse trabalhador que está na ilegalidade pudesse legalizar. Então, assim, além das questões ambientais, as questões sociais e trabalhistas. Então, o garimpo sustentável trata de colocar esse trabalhador em consonância com o que a lei estabelece. Existe uma lei já estabelecida? Não existe. O garimpo sustentável veio para trazer à tona tudo que é necessário para que o trabalhador trabalhe nas conformidades, é isso? Você partiu de um importante lado que não se tem ainda, né? A questão da sustentabilidade hoje, ela está ligada principalmente à finitude que é o minério. O minério ele é finito, certo? Partindo disso, não tem sustentabilidade, você entendeu? Se você tem alguma coisa que vai acabar, ele não é sustentável. Então, a maior parte das pessoas que não acreditam em garimpo sustentável é pelo simples fato do minério ser finito. O projeto Garimpo Sustentável trabalha a questão, além da questão social, né, do garimpeiro, procura você trabalhar a questão socioeconômica, você diversificar o segmento. Então, dentro do garimpo, aquilo que começou de garimpo, quando acabar esse minério, vai deixar o buraco lá? Não. Tem outras economias, tem outras alternativas que você pode utilizar, de modo que você não tenha necessidade de proibir a garimpagem. Porque o nosso projeto trabalha as permissões de larva garimpeira, que é o garimpo de pessoa física, né? Então, essa pessoa ela é mal vista porque ela não tem, a maior parte, ela não tem estudo, o governo não tem muito interesse em enxergar, não chega a políticas públicas, não chega a capacitação, não chega a informações de como que ele pode fazer da forma correta. E aí, quando você não tem informação, é mais longo o caminho. É mais longo, mais difícil. Geralmente, ele também não tem recurso, porque ele depende do minério que tem que ser extraído para ele poder ter o dinheiro, né? Ele não consegue esperar. Ele não tem outra coisa para poder esperar. Então, essa questão da sustentabilidade nossa, a gente acredita piamente que tem condições, porque tem vários regramentos, vários procedimentos que, em parceria com os entes públicos, pode-se trabalhar isso. O garimpeiro artesanal, pelo garimpeiro artesanal, não tem condições, dificilmente ele vai conseguir essa verdade, essa sustentabilidade, né? A sustentabilidade justamente é isso, é você ter alternativas dentro do segmento, de modo que você possa se sustentar lá sem ter necessidade de extrair, acabou, ter que ir embora. O que acontece com as grandes cidades hoje? Os garimpeiros, quando eles ficam proibidos, né, de trabalhar, ou quando acaba, eles vêm para o grande centro, ou vêm para a cidade e não têm conhecimento, né? Eles não têm uma profissão, um ofício que ele consiga se manter na cidade. Os que estão bem na cidade é aqueles que se deram bem no minério, conseguiram fazer um bom lucro lá, né? Tiveram a inteligência, né? A sapiência de não gastar tudo e veio para a cidade, montou-se com aquele dinheiro que ele ganhou um outro negócio, ou montou kitnet, fez casa, algumas pessoas dessa forma conseguiram se sustentar com o dinheiro fruto do garimpo, né? Mas a questão da sustentabilidade, Joana, a gente acredita, né, o projeto ele vai ter um diagnóstico ao final
que ele vai ser bem coerente nessa questão. Tem condições. Possível que, inclusive, não seja sustentável, então. Olha, do jeito que está hoje o garimpo, né, de costas, né, para o que se pode, é possível. Agora, precisa-se de um novo marco regulatório que regulamento. Não tem regulamentação, tem lei demais no Brasil. O problema não é lei, não é lei, certo? O problema é a aplicabilidade, é a regulamentação das leis que se tem. Então, se o governo, se o ente público, certo, quiser resolver, tem sustentabilidade. Vou te dar um exemplo claro, em Guarantã já é sustentável o garimpo. Tanto que o garimpeiro, todos que nós pesquisamos, eles diziam o seguinte: rapaz, o que eu preciso fazer para poder trabalhar legal, trabalhar regular dentro do meu negócio, conseguir ter a minha questão econômica dentro do meu negócio? O que eu preciso? Ele quer respostas. Porque se ele tivesse já a resposta, eu não estaria nem perguntando isso para a gente lá. Então, ele precisa disso, né? E em Guarantã, vários garimpeiros lá... Mas lá está tendo atividade de garimpo, em Guarantã? Guarantã tem atividade legal. É lá que houve um evento agora, um seminário. Teve o 3º seminário do Norte, né? Que até hoje a gente recebe informações. Foi um sucesso. Mandar até um abraço aí para o Gilson Camboim e o Humberto, que foram os responsáveis, né, pelo evento lá. Recentemente saiu uma matéria contra, inclusive, um projeto deles lá no Pará, né? Não, esse projeto, essa matéria contra foi o Garimpo 4.0, né? Feita pela Anoro, né? Então, a gente sabe que qualquer coisa que você predispõe a fazer, árvore que dá fruto leva pedrada, né? Parece que tem um viés político na matéria que saiu. Exato, exatamente. Que é o que a gente está falando aqui, né? Porque os ambientalistas não reconhecem no garimpo uma atividade que tem a salvação. Ele agride o meio ambiente, ponto. Eu vou dizer para você o seguinte: a gente ainda está trabalhando, né? Meio que pianinho. Até acredito que é um pouco de estratégia, né? A gente está aqui nos bastidores, mas você pode ter certeza, na hora que o projeto começar a relatar o que fez, a diagnosticar, tal, vai levar pedrada, bicho. Vai levar, você entendeu? Infelizmente, a minoria que desconhece a verdade fala mais alto do que a grande maioria que sofre. E qual é a verdade? A verdade, você fala dentro Não, a verdade é o que o diagnóstico vai mostrar. Por exemplo, a verdade é que tem condições do governo fazer uma parceria junto à Metamarte e solucionar a minoria que está lá no garimpo, sofrendo, você entendeu? A ausência política. Pelo que você falou aí, por exemplo, que a questão da sustentabilidade ela já nasce com problema nesse setor do garimpo, porque o minério é finito, ou seja, ele acaba. Eu não acredito que essa seja a questão da sustentabilidade. Eu, particularmente, meu ponto de vista é esse. Eu acho que a sustentabilidade aqui está com relação à agressão ao meio ambiente que vem de um processo histórico. Você não tem como fazer uma gemada sem quebrar os ovos. E as pessoas ainda trazem consigo as informações de como era feito o garimpo no passado. Que era o mercúrio, por exemplo, era derramado mesmo ali, sem nenhum tipo de manuseio. Cuidado para que não caísse nos rios, que não caísse na terra e assim, dessa maneira, chegasse aos rios. Enfim, as pessoas ainda imaginam que o garimpo, que esse pequeno garimpeiro trabalha dessa maneira desregrada. Então, não é mais assim. Então, eu acho que falta tanto informação para a sociedade de que aquele garimpo do passado, ele, pelo menos, não é a maior parte das atividades. Existem ainda algumas regiões mais afastadas e escondidas que, como você disse, não é nem ocupada por garimpeiros, mas por pessoas que trabalham na ilegalidade, né? Na clandestinidade. Aí não podemos chamar de garimpeiro uma pessoa que está, por mais que esteja atrás de minério, atrás de ouro, atrás de diamante, mas que esteja desrespeitando as regras de preservação da natureza, as regras de preservação da vida. Então, sustentabilidade aqui, que eu acho que é o garimpo sustentável, ele se refere ao respeito, à preservação do meio ambiente, em primeiro lugar, depois ao respeito e à preservação da vida das pessoas, ao respeito ao trabalhador, a dignidade humana.
Então, os dois Tá. aspectos de sustentabilidade do projeto são esses. A questão da finitude é uma questão que está em tudo no planeta. A finitude, ela está em tudo. Tudo que você extrai da natureza, ela pode acabar um dia, né? E aí, se a gente fizer uma analogia com o agronegócio, por exemplo, também, que era uma atividade que agredia mesmo o meio ambiente e que não tinha tantas tecnologias, que não tinha tantas técnicas de preservação da natureza, ao mesmo tempo que aumenta a área de produtividade e tal, o agronegócio não seria tão respeitado e, inclusive, tão valorizado como tem sido hoje. Eu acho que o que falta no garimpo é uma profissionalização dos gestores responsáveis em levar para a sociedade a informação dos avanços que já existem no setor, das medidas de prevenção do meio ambiente que já existem no setor, das medidas de valorização do trabalhador, de busca para que ele se regularize perante o poder constituído, inclusive em relação à aposentadoria. Existem essa luta, esse trabalho sendo feito em várias instâncias que a sociedade não toma conhecimento. Então tem que dar publicidade a essas ações para que a sociedade comece a depor a favor do segmento. Porque se hoje as secretarias, os órgãos de controle chegam batendo sem perguntar quem chegam queimando máquinas, chegam prendendo pessoas, é porque eles estão jogando para a galera. É porque a sociedade bate palma para isso sem saber nem o que está acontecendo direito. Você tocou num ponto importante. Agora, o projeto, ele trabalha em cima de regiões garimpeiras tradicionais. Não teve nenhum desmatamento. A gente não está... que já está desmatado. Já está desmatado. Sim. Você entendeu? O agronegócio há 40 anos, vou falar números, colhia dentro de uma hectare, por exemplo, 10 sacas de soja. Investiu em tecnologia, acredito que está colhendo 75 sacas de soja. Certo? Investiu em tecnologia, novos conhecimentos e tal. Isso é em tecnologia. Agora, num produto que vai acabar... ainda mais no garimpo artesanal, ele não tem como você investir para o garimpeiro de PLG. Por isso que tem as várias categorias. O garimpeiro, se ele trabalhar certinho, ele vira um pequeno minerador. Porque o garimpeiro, acredita-se que é aquele que está trabalhando rudimentar, certo? O minerador, ele já inclusive tem agora a lei 10.966 recente, agora de fevereiro, 14 de fevereiro, é a pequena mineração, que é aquele que pode ter um funcionário, pode ter uma escavadeira, ele pode ter um trator de esteira, certo? Para poder facilitar, para trabalhar em áreas mais profundas e conseguir buscar esse minério que está mais profundo. Você entendeu? O garimpeiro artesanal, esse que a gente está buscando soluções para ele é esse apenas rudimentar, você entendeu? Ele já está lá, como Juruena, de 47... Esse garimpeiro que está há 30, 40 anos, veja bem que está há 30, 40 anos... É interessante para o Estado que esse profissional continue existindo, porque eu acho que todo mundo tem que crescer, tem que avançar. Se o cara está lá com uma bateia até hoje, tem máquina que faz um trabalho muito melhor... Se você pega hoje, qual é o problema maior? Além da questão social dele, além da questão cultural, de você desmistificar, tem a questão do subsolo. Geralmente ele está trabalhando em cima de uma anuência, certo? De uma anuência do superficiário e de uma anuência e aguardando a ANM tomar uma atitude contra a questão do subsolo. Se legalizar, meu amigo, ele rapidinho ele muda para minerador. Você entendeu? A economia passa a ser pujante, porque o valor o minério que ele extrai passa a ter valor ali, não precisa esconder mais. Então, a maior parte dos garimpeiros artesanais, se a gente conseguir mostrar para o governo que legalizar é um bom negócio, que em 2021, 57% do ouro que saiu do Estado foi ilegal. Segundo a Metamate, agora, o levantamento que foi feito, inclusive, faz parte do relatório, que eu recebi uma prévia agora da equipe de pesquisadores. Vai ter um link 2021. aqui embaixo dessa fonte, dessa informação, porque é uma informação séria, né? 57%. Então tem que citar a fonte. Exatamente. Então, essas questões de legalidade é o princípio, você entendeu? É a base que tem que se trabalhar, porque se você legaliza o garimpeiro artesanal, garanto para você que ele vira um pequeno minerador, porque o Estado é rico de minério.
Só que ele está ali sem poder, sem, você entendeu? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, ele precisa desse olhar. Por isso que ele não tem para quem passar. O garimpeiro está ficando velho e está morrendo lá. Essa questão social. O filho não tem interesse, né? Porque vou ficar aqui, não vou poder trabalhar. Vai embora. O subsolo está onerado, a maior parte, para mineradoras júniores da Austrália, do Canadá, que é outro esquema. É negócio de papel, é bolsa de valores. Eles não têm muito interesse em garimpar. Então, o governo só está perdendo, você entendeu? Porque vai chegar um ponto que o garimpeiro não vai mais conseguir garimpar. Ele vai ter que virar um mineradorzinho. Se ele tá legal, ele compra uma PC, ele paga, velho. Paga, te garanto que ele paga. Você entendeu? Então, essas várias etapas que o governo precisa trabalhar. Então, o projeto diagnóstico, a gente visualiza isso, inclusive. O Estado é rico, tem o minério, é finito, de fato. É finito, o minério é finito. Você tem condições de mudar um degrauzinho e você buscar esse minério mais profundo um pouco para o garimpeiro não falar, não tem mais, eu ia embora, chega outro com a escavadeira, tira ouro para caramba. Então, ele não pode porque não tinha subsolo. Então, tem algumas questões que só o poder público consegue resolver. Eu acho que também uma questão que a gente pode perceber desse debate é que existe uma ideia de que, dificultando a legalização ou a liberação de uma licença, que isso vai diminuir a exploração ambiental. E o que eu acho que a gente pode perceber de forma muito clara é que isso não acontece, né? Ou seja, o clandestino, ele vai continuar trabalhando na clandestinidade. Exatamente. Não está nem preocupado. E ele vai não, só o governo que está perdendo. E a lesão para o meio ambiente e para a sociedade é muito maior, porque o clandestino, você sequer tem condição, muitas vezes, os órgãos de controle, Polícia Federal, quem seja, sequer consegue, muitas vezes, dizer quem é. Exatamente. Então, quando você não é simplesmente abrir a porteira, mas quando você cria, com base nas leis que já existem, você facilita que o bom ou que o garimpeiro, que de fato se preocupa como uma atividade econômica de fazer tudo dentro da legalidade, ele consiga se documentar, se legalizar, você está permitindo que a gestão do meio ambiente seja, inclusive, melhor, seja sustentável, porque você tem ali hoje, você vai ter um CPF ou um CNPJ vinculado àquela exploração, né? E aí, Jorge, você me permite só, eu acho que nessas andanças do próprio projeto que você já fez até agora com a equipe, você pode verificar alguns exemplos de garimpeiros que atuam dentro da legalidade, que hoje já exploram outras atividades, piscicultura, boi, ou seja, que são prova viva de que uma área legalmente explorada pode ser aplicado depois em outras atividades econômicas que movimentam todo o município e que mantém a integridade do meio ambiente, que eu acho que é a preocupação de todos, né? E são vários pontos, Jorge, são várias etapas que a gente consegue visualizar dentro do segmento. Por exemplo, quando você tem a concessão, que já é para PJs, mineradores, aquele título minerário serve de garantia para banco, certo? O que acontece? É meio que, eu entendo que é meio que só para inglês ver, porque a fase que você mais precisa de recurso é a fase de pesquisa, né? Na PLG, você não precisa de pesquisa. Não precisa de pesquisa. Você tem que descobrir onde que é o que está ali o minério, vai lá e extrai, né? Na concessão, você já precisa fazer essa pesquisa. Se, de repente, a gente consegue trabalhar a questão da legalização, trabalhar a questão da regulamentação das leis, um próximo passo seria para esse pequeno ter acessar. Inclusive, o senhor Antônio João sempre diz o seguinte, meu amigo, se você está numa área sua, no subsolo que você pode trabalhar, você acha que você não vai ter financiamento para você extrair o minério? É óbvio que vai. Então, só favorece toda a cadeia, você entendeu? E o principal, mantém esse trabalhador lá. Mantém lá. Porque, diferentemente de indústrias, o que a indústria faz? A indústria chega no estado,
no município do estado, fala, rapaz, eu vou contratar 1.000 funcionários, vou gerar uma renda tantos bilhões mês, ISS tantos milhões, ICMS para o estado, eu preciso de uma área de 10 mil metros quadrados. Cara, escolhe onde você quer. No minério não tem isso. A rigidez locacional do minério não permite essa concorrência. Permite o seguinte, você tem que sair com um facão aí, desbravando mata, para ver onde está o minério, e você, quando consegue achar, você não consegue ficar quieto. O cara tem que estar, a tal da fofoca, rapidinho, tudo que cresce rápido é desorganizado. Não vamos generalizar, mas a maior parte das coisas, jogador de futebol, músico que era pobre, ficou rico, quando chega com seus 50 anos, geralmente ele está quebrado, porque ele não teve condições de se estruturar, de se organizar, sem generalizar, sem entrar no mérito da questão. O garimpeiro não é diferente. Né? A gente conversando outro dia aí, eu falo, rapaz, o garimpeiro é aquele cara que não estuda. Não estudou. Nem todos. Lá no garimpo hoje já tem químicos, engenheiros de mina, já tem geólogos que estão trabalhando. A gente está numa outra geração, né? E esses que estão estudando e querem voltar, o pai tem um pouco de conhecimento também, passou a necessidade para o filho de buscar conhecimento e vir trabalhar legal, né? A rigidez locacional não permite ele ir em qualquer lugar. Aí é que é importante o ente público olhar. Aonde já aquela região? Vou pegar um exemplo, Juruena. Está lá desde 1947. Uma comunidadezinha pequena. Tem lá 150 garimpeiros, 300, 400 pessoas. Lembrando que, quando fala Juruena, não é o município de Juruena, né? É Garimpo do Juruena. Garimpo do Juruena, que fica no município de Nova Bandeirantes. Nova Bandeirantes. Um abraço para o prefeito César Pérego e o secretário de Indústria e Comércio, João Batista, que foi muito solícito com a gente lá, quando nós estivemos lá, deu toda a estrutura, né? E apresentou muitos... Ele conhece tudo da região, né? Então, consegue fazer politicamente algumas coisas, mas a maior parte é união, você entendeu? Porque o meio ambiente é privativo da União, então tem que vir leis lá de cima para eles conseguirem trabalhar aqui embaixo. Então, lá no Juruena, a comunidade, vou pegar exemplo do Juruena, porque é uma comunidade mais próxima do que a gente visualizou no ano passado, quando a gente estudou o projeto, o garimpeiro, né? Lá é esse garimpeiro raiz que a gente está dizendo, que ele já está meio profundinho lá, na ilegalidade, porque o subsolo, o solo é da Jacaroa, que é detentora de 90% lá do solo, e o subsolo é de uma empresa chamada Meteoric, que é detentora de tudo. Essa Meteoric, ela já está em fase final de assinar um termo de conciliação com a Metamate, certo? Cedendo algumas áreas onde já o pessoal já está, ela quer algumas e outras ela vai permitir trabalhar o garimpo. O sonho deles ali é poder trabalhar legal. É 180 quilômetros de Nova Bandeirantes. Legalizando ali, é uma região, Johnny, que tem ouro demais. Tem ouro demais. E o que já desmatou, né? Em se organizando e legalizando aquela região ali, eles não vão precisar. Aí é que está. Quando você legaliza, aquele espaçozinho passa a ter endereço, documento de quem vai ser cobrado. Se ele for desmatar mais ambiciosamente, ou ele vai ter que fazer um projetinho e levar na SEMA. Você entendeu? Vai estar legalizado. Ninguém quer pitimbar o seu CPF. Se não for por força de necessidade, igual acontece hoje em dia. O cara está ilegal porque ele não tem outra opção. Porque se der uma condição menos morosa, com custo menos elevado, ele vai atrás dela. Inclusive, o projeto está trabalhando essa possibilidade via Assembleia, né? Uma minuta de projeto de lei, São Antônio João já redigiu, que trabalha a licença simplificada, que no fringir dos ovos, vamos dizer, é a cerejinha do bolo, esse projeto de lei. Bom, Josias, você teve já em todas as regiões garimpeiras que estão previstas no projeto. E aí São quantas regiões garimpeiras previstas no projeto? São 11 municípios com 12 regiões garimpeiras
tradicionais previstas. Nesse primeiro ciclo. Nesse primeiro ciclo. Nós temos alguns problemas, tivemos, né, alguns problemas nesse período aí. Algumas regiões, elas são dependentes, né, a Metamate já tem um trabalho já iniciado, caso de alta floresta, e está dependente de uma normatização da ANM liberar algumas áreas para se trabalhar. Então, nós tivemos lá 2 vezes, né? E é complicado ali, bastante complicado. A gente ainda aguarda para poder fazer um trabalho bem coeso, igual foi feito nas outras regiões. Essa complicação seria por uma questão ambiental, a ANM está ainda fazendo estudos para disponibilizar, seria isso? A ANM, ela faz de tempos em tempos alguns leilões de áreas que ficam disponíveis, né? Então, nós fomos lá, trabalhamos as cooperativas que poderiam participar desse leilão, pleitear e levar, e não seria levar vantagem, mas ser pertinente que essas áreas a serem leiloadas ficassem com essas cooperativas ali da região da Alta Floresta. Inclusive, foi no 3º seminário, a gente teve lá com o diretor da ANM, parece que Tapajós, né, já estava com bastante áreas para leilão. Tapajós é Pará. Tapajós é... Região Pará ou é Mato Grosso mesmo? Eu acho que é região... Não, eu não sei. Eu acho que não é Mato Grosso, não. Ou é Amazonas ou Pará. E como foi a sistemática desenvolvida dentro do projeto? Em todas as regiões foi feita uma audiência pública? Foi feito um contato com a administração municipal? Como foi feito isso? Tinha pesquisadores de campo, assim, saindo de região garimpeira em região garimpeira, conversando de casa em casa, ou lá durante o trabalho deles? Como Nós fizemos... Primeiro, o projeto fez uma visita institucional, certo? Uma equipe de visita institucional foi até a cada região, conversando com a municipalidade e com líderes do segmento garimpeiro, né? Eu até fui numa dessas viagens. Foi algumas, né? Algumas você foi. Né? Todas elas, nós tivemos tanto o prefeito quanto a Câmara, os líderes do segmento, eles abraçaram o projeto, porque, de fato, o projeto tem um cunho social interessante. E tem esse fim que todo mundo que está na política precisa do eleitor, precisa de pessoas, né? E o projeto ele vem de encontro a essa questão social. Então, a gente teve o sim em 100% das prefeituras e das regiões garimpeiras que nós visitamos. Após essa visita técnica, essa visita institucional, a gente marca uma reunião, uma visita técnica. Nessa visita técnica vai a equipe de pesquisadores, vai a equipe do documentário e vai a equipe de gestão do projeto e a equipe de geologia da Metamate. Né? A equipe de pesquisadores, eles vão de casa em casa, de garimpo em garimpo, porque a gente faz levantamento do garimpo e do garimpeiro. Né? Aí que geralmente mora o problema, porque geralmente... É um trabalho grande, né? Isso aí deve ter consumido o ano inteiro. Johnny, teve local que a gente voltou 3, 4 vezes, e na segunda vez, da segunda em diante, você conseguia ver a diferença no atendimento. No começo eles ressabiado, não acredita, até se escondendo, se escondendo, né? Desconfiados. Vixe, totalmente. Então, o que nós começamos a enxergar? Que realmente é assim. É assim. Não é um problema, mas é assim. Quando você sabe que é assim, meu amigo, se é assim, vai assim mesmo. Entendeu? Não tem outra forma, é assim. Então, a gente tem que quebrar essa barreira aos poucos. Conquistando aos poucos. Em algumas regiões... Isso já representa uma variação no projeto, porque, salvo engano, eu que tive acesso ao projeto durante sua concepção, a previsão era de uma visita institucional ou uma visita de pesquisa e só. Aí o trabalho feito, as outras partes do projeto feito aqui no escritório à distância. E aí, quer dizer, você disse que teve localidade que vocês foram 4 vezes. 4 vezes. E o seguinte, nessas voltas, né, você fica mais dispendioso e leva mais tempo, porque aí você tem mais pessoas para conversar. Você entendeu? Então, aí é mais hotel, mais combustível, é mais alimentação, é mais uma série de custos
que você que elaborou essa planilha, certamente tem... É. Imagina que no final vai ter um furinho básico. Espero que esteja administrado, porque a gente buscou, sempre teve parceria, né, de todo mundo que foi, não teve exageros, né? Mesmo sabendo que a gente estava, na minha concepção, seria alguns retrabalhos, né? Então, o retrabalho, ele é maléfico para qualquer negócio, mas, infelizmente... Algumas coisas são previsíveis, outras não, né? Exatamente. Não tem como ser diferente, Não tem como. Porque é muito dinâmico, né, o processo, né? E aí, em algumas regiões dessa, a gente teve a necessidade de fazer uma audiência pública, né? Essa audiência pública, ela parte do pressuposto de conseguirmos fazer uma apresentação dos objetivos geral e específico para o maior número possível de pessoas no mesmo tempo, né? Porque quando você faz a pesquisa, você percebe que a pessoa fica maravilhada. Nossa, que legal! Só que de um para é mais difícil chegar a essas informações. E ainda mais com eles desconfiados. Desconfiados. Não acredito. Rapaz... Então, nós conseguimos, através de audiências públicas, que, na verdade, são reuniões, né? Reuniões abertas É a primeira demonstração de que não há o que... Totalmente democrático. Não. O jogo é aberto, pessoal. Aqui a gente veio aqui para ouvir vocês. Eu acho que foi um grande pulo do gato, desculpe eu não interromper, já interrompendo, essa iniciativa que vocês tiveram de transformar todas as oportunidades que houveram nessas regiões em audiência pública, para mostrar que ninguém estava afim de cochichar. Não. É o seguinte, o debate é aberto e gravado para os anais da história. E outra, John, a exemplo de Juína agora, que não estava no escopo inicial do projeto e entrou, né? Entrou no lugar de algum município, de alguma região? Johnny, ele vai... Paranatinga, entrou parece. no lugar de Paranatinga, né? Lugar de Paranatinga. Lá nós fechamos com chave de ouro em matéria de audiência pública. Por quê? Nós conseguimos colocar na mesma reunião estudantes, biólogos, defensores do meio ambiente, filhos de garimpeiros. Lá é a maior região diamantífera do estado, né? Conseguimos colocar na mesma audiência cascalheiros, joalheiros, lapidadores, tudo em prol do garimpo artesanal. Lembrando, aproveitando essa deixa sua aí, pessoal, você que está assistindo o programa, a gente está aqui no podcast Garimpo Sustentável. É um tema extremamente delicado, complexo. Muito delicado. Porque envolve questões ambientais, questões sociais, questões trabalhistas, questões de verba pública, enfim. Então, assim, a gente está debatendo isso aí, é o programa de estreia, estamos aqui com o Dr. Joey, especialista em terceiro setor, em compliance. Também estamos aqui com o Dr. Josias, que é o gestor do projeto, participou desde o primeiro momento, desde quando houve a encomenda por parte de um parlamentar, a quem devemos aí um grande respeito, deputado Dilmar Dal Bosco, que encomendou um projeto nesse setor delicado, falou, vamos encarar de frente esse problema. Chegando na Metamate, ela aceitou o desafio, tinha também um projeto exatamente nesse sentido, de trazer à tona essa questão do trabalhador do garimpo, do pequeno trabalhador especialmente, um projeto de lei, inclusive, pronto, precisando ser aprovado para simplificar a licença e a legalização desse profissional, enfim. O que está em discussão aqui, neste momento, é isso. E se você está acessando agora, meu nome é Johnny Everson e eu tenho a honra de ser um dos facilitadores desta mesa de debate. É um podcast que vai receber alguns dos maiores especialistas de Mato Grosso e do Brasil para debater esse tema. Quem é a favor, quem é contra, quem não sabe nem o que está acontecendo, como nós aqui, que estamos com tanto de informação na cabeça, que a gente, em certos momentos do debate, acaba até não entendendo exatamente o que está acontecendo no Brasil. Eu, particularmente, acho que falta um pouco mais da presença do Estado. Na hora de recuperar as áreas degradadas, o Estado tem que entrar junto. Já que o Estado tem um fundo de reserva que socorre os agricultores quando a safra sofre porque não choveu ou porque choveu demais, se a natureza interfere e dá prejuízo para o segmento econômico do agronegócio, por que o Estado não pode também socorrer possíveis áreas degradadas que precisam de um tratamento para que volte a ser um pasto, para que possa ser uma piscicultura? Por que o Estado não interfere quando ele precisa investir num equipamento que tira aquele garimpeiro que está sofrendo lá com a bateia daquela condição quase subhumana, permitindo que ele
faça um furo na terra e perceba se tem ouro ali ou não, para ele não ficar perdendo tempo cavucando em cima do nada. E hoje existem as sondas que permitem que você descubra se tem ou se não tem ouro. Então, assim, eu acho que falta um pouco mais da presença do Estado. Está aqui uma crítica construtiva. E falta também a presença do Estado na área de capacitar as cooperativas. O Mato Grosso já entendeu que as cooperativas são uma solução, porque legalizam, reúnem, juntam forças, expõem um setor importante. A cooperativa já tem apresentado muitas soluções positivas, inclusive em Peixoto de Azevedo, um grande exemplo para o Brasil e para o mundo do cooperativismo. Só que eu acho que ainda precisa capacitar mais. Tá? Então está aqui o nosso recado. E agradecendo ao mesmo tempo, que a gente faz uma crítica construtiva, a gente agradece ao governo do Estado de Mato Grosso pelo patrocínio, pela liberação do recurso por meio da SEDEC, para que esse projeto fosse realizado pela Metamate, em parceria, em cooperação mútua com a Cor de Mato. Te interrompi bastante, Josias, mas eu acho que eu atualizei quem chegou agora aqui na discussão. Perfeito. E aí você pode voltar na condução maravilhosa que você está tendo aí. Você pontuou perfeitamente, inclusive aproveitando a questão de agradecimentos, agradecer ao Juliano, que vai ser convidado também, né? Exatamente, eu acho que é o próximo convidado, ou se não, senhor, parece que ele está de férias. Ele tirou uns dias de uma licença para dar uma descansada, que trabalhou muito esse ano, hein? A Metamate levou água limpa para muitas famílias, muitas comunidades aí por esse Mato Grosso afora. Parabéns, Juliano. E o agradecimento, John, é que o Juliano ele respeitou a programação e o cronograma do projeto. Sim. Apesar de ter um cronograma pesadíssimo na questão de poços, né? Sim. Muitos poços ele furou no estado todo, e a equipe dele é pequena. Então ele teve que usar praticamente todos. E sempre atendeu o projeto. Respeitou mandando veículos, mandando motoristas, mandando equipe de pesquisa. Geólogos, Juliano, tal. Então, você é o cara. Valeu. Agora, a questão que você falou, Johnny, aí do... O que você estava falando mesmo? Eu falei aqui de várias coisas, da presença do Estado. Eu falei que a presença do Estado, um pouco mais, né, de presença do Estado, de maneira preventiva e de maneira regenerativa. Preventiva na capacitação, na indução à formação de novas cooperativas e associativismo. A questão é essa, olha só, quando a gente fica se questionando, né, por que garimpo sustentável? Por quê? Olha, perguntas já tem demais. Vamos buscar soluções. Exatamente. Encarar o problema. Você entendeu? Essa questão de você ficar buscando o sexo dos anjos. Porque vai degradar. Porque o meio ambiente trabalha pesadíssimo. Ninguém está aqui querendo que se continue trabalhando o garimpo como se trabalhava lá em 1940. Não. Você entendeu? O projeto não tem o cunho, nem o governo, nem ninguém dá um cheque em branco para qualquer um que esteja no segmento, vai lá e regaça. Cuida de sua família. Não é isso. Mas nós precisamos de pessoas. Por isso que eu iniciei aqui o nosso podcast falando desse veículo, né? O que o segmento precisa é de um veículo que transmita, que abra essa possibilidade do debate, de você expor ideias, ouvir críticas, obviamente, né? Que se você só cresce ouvindo críticas, respeitando as pessoas que pensam ao contrário, mas pedindo. Se você pensa contrário, põe o seu ponto de vista para esse trabalhador lá. Né? Porque tá muito simples você virar as costas, né? Criar abismos, né? Porque degrada, porque só faz buraco, a imagem é horrível e ele não só tem cabaré. Não. Tudo isso aí a pessoa já sabe. Parece que existe, inclusive, um fórum hoje já em Mato Grosso que chama Mineragro, não é? É um fórum? É um fórum, acho que da Assembleia, né? Que tem vários. Tem várias instituições envolvidas. Eu acho que tem uma pessoa que era secretária adjunta da SEMA, Klenner. Não. Mas uma mulher que saiu candidata agora. Sheila. Sheila Ela é coordenadora de mineração do estado, da SEMA, né? Na SEMA. E parece que ela preside esse fórum Mineragro, né? Certamente. Pessoa importante a gente convidar também para participar aqui da discussão. Tenho certeza que ela tem informações importantíssimas. Aliás, para pessoas como ela e os membros desse fórum, talvez a gente esteja aparecendo aqui pessoas muito rasas, né? Afinal de contas, não é o nosso setor de estudo nem de pesquisa. A gente está fazendo a gestão de um projeto, eu como consultor, o Joey também, você como gestor da execução de um projeto que foi escrito e pensado lá com a Metamate. Então, assim, a gente aqui, em momento nenhum, quer se apresentar como especialistas em minério, nem em garimpo.
É né? ponto de vista de quem de cidadão. redigiu ali atrás e de quem Isso. está a campo. É. Mas ninguém aqui é técnico, né? A gente Exatamente. tem uma noção do que acha E queremos ouvir, como cidadãos, né? Queremos que essas Exatamente. pessoas venham para nos ensinar. Não, até legal, acho que em uma das reuniões que tivemos a oportunidade de participar, o São Antônio João, inclusive, destacava a existência hoje de tecnologia que permite fazer um levantamento de onde, que local, que região ele tem o minério, que tipo de minério, a quantidade de minério. Só que isso tem um custo, que é alto, né? Então, muitas vezes, a sociedade prefere fechar os olhos, aquela velha máxima de jogar embaixo do tapete ou virar as costas, como se fazendo isso, ou como se negando a existência dessa atividade econômica, isso fosse proteger o meio ambiente. E o que eu estou falando como senso comum, não sou não é ciência, então não posso afirmar, não tenho dados para poder afirmar isso categoricamente, mas o senso comum nos parece crer que essa dificuldade de se criar formas dessa atividade ser realmente gerida de forma sustentável é o que acaba gerando ou aumentando a degradação, né? Então, eu acho que é o que o Johnny... E aí, vindo ao que o Johnny disse, quando a atividade ela é encarada de forma profissional, eles vão se capacitar. O agronegócio é a prova disso. Hoje, um operador de uma colheitadeira ganha muito mais, e eu participo de alguns grupos como advogado, no grupo do mestrado, grupo de pesquisa, que eu participo da Universidade Federal de Mato Grosso. Hoje soltou uma matéria dizendo que muitos advogados estão deixando a atividade porque não conseguem viver minimamente, dignamente. Ou seja, a atividade, do ponto de vista financeiro, ela não está sendo sustentável para muitos advogados. E aí houve uma grande discussão, por quê, os motivos. A questão é que o agronegócio é a prova que a capacitação, o investimento, que não adianta falar não faça, porque vão continuar fazendo. Ou seja, então, vamos criar formas de que quem fizer faça da forma certa, financiando para que possa se investir em tecnologia, para que ao invés de fazer um monte de buraco na área, possa fazer o buraco exatamente aonde tem o minério, né? E aí já com um projeto já prevendo o que será feito depois que fizer a extração desse minério, o que vai ser feito para que possa se recuperar minimamente o meio ambiente naquele local. Eu acho que é essa a grande mensagem que o projeto pode minimamente trazer. Se conseguir já lançar luz sobre essa situação, a gente já vai estar feliz de fazer parte. O projeto ele tem esse objetivo, né, de passar, de municiar o estado de informações. Você entendeu? E isso está fazendo brilhantemente. Tem informações precisas, o diagnóstico vai ser preciso, né? Bem próximo da realidade, destacando essa questão mesmo do pessoal aí ficar meio ressabiado, né? Mas uma grande parte de todas as regiões foram pesquisadas, serve muito bem de subsídio, né? Para tomada de decisões, e o governo tem condições de saber, dentro da mineração, a própria Metamat, que é a companhia de mineração, dentro dessa extração mineral, qual é a parte mais cara para o garimpeiro. E, a partir daí, como que pode ser feita a parceria, de repente, via Metamat, via governo, alguma forma de solucionar esse custo que, de repente... Por exemplo, o fechamento da mina ali, você tampar o buraco que foi feito, conforme a profundidade, ele é muito caro. Você precisa pegar material de outra região. Aí é caminhão, caçamba, é o material que você tem que pagar, e aí você não consegue. Então, se conseguir imaginar formas, né, do Estado entrar nesses momentos pontuais
já dá para você começar, olha, eu vou fazer aqui e vai, obviamente, tendo que relatar, né, para o Estado. Inclusive, nessa questão de Estado, a gente teve uma reunião com o Sander, lá na SEMA, agora recentemente, e ele nos atendeu. Rapaz, ele falou, Josias, é importante, vocês, tudo bem que a gente está aí em campanha aberta, né, rapaz, política, poucas pessoas podendo nos receber, mas ele achou importante uma apresentação desse projeto para a diretoria da SEMA, porque ele percebeu esse cunho social, você entendeu? E percebeu que tem que se fazer alguma coisa, né? A SEMA, ela segundo o Sander, o número de servidores também é pouco, né? O aparato estatal, ele realmente hoje tem poucos servidores para demanda, ainda mais num estado continental, como Mato Grosso, exatamente, é praticamente impossível. Só que já tem questões tecnológicas, sensores em tempo real, que sabe? Então, já está trabalhando, até a própria questão de licenciamentos já está mais célere por parte deles ali, né? Nós temos que trabalhar realmente a legalização, a legalidade ali, porque eles vão acompanhar. Olha, você pode extrair o minério aqui nesse canto. Se você começar a desmatar, no outro dia já tem um fiscal falando, meu amigo, tá errado aqui, você entendeu? Se o cara estiver legal, ele não vai fazer de qualquer jeito. E aí, uma das questões, por isso que a gente fala a minuta redigida do projeto de lei que o senhor Antônio apresentou, ela tem soluções plausíveis, que já foram implantadas no Pará, já foram implantadas na Bahia, você entendeu? Que estão funcionando perfeitamente. É uma questão agora meio de política, inclusive aproveitando o balde, John, eu acho que nós poderíamos convidar todos os deputados para fazer voz no podcast, você entendeu? Para exporem suas ideias. Expor as suas ideias, ouvir aqui, e dentro do tema, o que ele imagina que pode ser, o que imagina que pode ter de solução, você entendeu? Até para a gente saber, ouvir de quem tem o poder da caneta, se realmente, igual você perguntou, tem saída ou não tem. Né? Porque eu sou leigo, mas eu sou bem positivo. Muito honesto, né? Você falar, bicho, não tem. Não tem. Vamos trabalhar para poder acabar de uma vez com esse setor e transformar todos os garimpeiros em mineradores ou em funcionários de mineradoras. Exatamente. Porque pro garimpeiro não tem mais pé, nem o filho dele quer continuar. Exatamente. Então não temos que ter medo de encarar a verdade. Absolutamente. Né? Eu acho que esse diagnóstico vai ainda que doa. Ah, porque eu sou saudosista, porque culturalmente os bandeirantes descobriram o ouro no mel aqui na Miguel Sutil. Rapaz, beleza, a história é linda e nós devemos todo o desenvolvimento do Brasil a esses garimpeiros que encontraram aqui ouro, e aí os portugueses invadiram aqui o Brasil, aí os espanhóis vieram na sequência, mas porque tinha ouro, não é porque tinha pau-brasil, não. Porque tinha ouro. Primeiro vieram atrás de escravos, que eram os índios. Depois acharam ouro, aí o Brasil se desenvolveu. Tudo bem, a história é bonita, mas é feia também. Só que no final, hoje, nos transformamos nesse país maravilhoso, abençoado por Deus, espetacular, pujante. Com certeza será em muito breve uma das maiores potências mundiais. Já é, aliás. Se contarmos em 5 dedos da mão, já estamos entre essas potências mundiais. Quem diria, né? Eu nasci numa época que era feio falar que era brasileiro, que era terceiro mundo. E era mesmo, do ponto de vista de equalização social, de distribuição de renda. Ainda temos esse problema? Temos, mas bem menor do que antigamente. E a gente está caminhando a passos largos para um futuro bom para todos, porque todos os cidadãos já entendem que ou o mundo é bom para todo mundo, exato, ou não é bom para ninguém. Vamos distribuir, porque não tem graça eu ter 50 bilhões na minha conta aqui e no bairro vizinho ter gente sem dinheiro para comer. Qual a graça? Que nem quem tem 50 bilhões quer isso mais. Ele quer encontrar uma forma de poder ajudar que todos cresçam junto também. Claro, sem tirar do seu necessariamente, mas que ele possa, com o seu, fazer com que essa distribuição aconteça. Porque ficar bem não é fazendo com que o outro fique mal. Ficar bem é você fazendo a sua parte e o outro fazendo a dele, no sentido de ajudá-lo a crescer também. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. John, nessa linha, é importante frisar que não tem o cunho de liberar garimpagem. Negativo. É legalizar e ordenar. Legalizar. Critérios, regras, regularização, penalizações. Mas antes das penalizações, acompanhamento, monitoramento, advertência,
né, orientação. Ah, não tem jeito. Esse cara, ele não é garimpeiro. Esse cara é um bandido travesti de garimpeiro. Então vamos tirá-lo do processo. Muito. A Metamate, o senhor Antônio João, ele tem 42 anos de Metamate. Ele é o responsável pelos escritórios da Metamate que são espalhados no estado de Mato Grosso. Acho que são no número de 4 ou 5 escritórios aí, espalhados aí. Ele teve agora, recentemente, panelas para frente de Confresa lá, 500 quilômetros de chão. É impossível você falar assim, lindo, gostoso. Não, cara, mas ele vai, ele sabe a realidade. Exerce a função. Ele exerce a função, você entendeu? E ele, quando ele escreve, tem propriedade, porque ele tem tempo de serviço, doutor. Conhecimento acadêmico. Conhecimento acadêmico, Vivencia. humildade, entendeu? Então, o que a gente precisa ver nisso? Ouvir essas mentes brilhantes, você entendeu? Ele poderia, de repente, falar, bicho, libera, o cara já está aí há 40 anos garimpando, pô, libera pro cara. Não. Gente, vamos buscar um jeito de regularizar. Você entendeu a diferença? Vamos regularizar. É importante. São famílias que estão ali, são pessoas que estão ali. Eu queria trazer alguns números, se me permite aqui, Johnny, Por recente. favor, é meu sonho. Eu vi esses Alguns números que a gente tem aqui é uma prévia dessas visitas que nós fizemos, um relatório prévio, né? Dessas regiões, na questão de abastecimento de água. Você vê como que é na questão de ausência ou participação do ente público, né? Regiões tradicionais. Não é um lugar a esmo, que ninguém sabe que existe. Não, regiões tradicionais, tá? Tem lá, tá de vez em quando até, acho que tem até uma sessão lá de voto. Se quiser cortar isso aí, não tem problema. Abastecimento de água é poço. Poço, cada um faz o seu poço do jeito que quiser. A questão elétrica, 98% é gerador a diesel, certo? 88% é homem. Não tem luz lá, então. Não tem trabalhando luz. sem luz. Não tem Tudo luz, bem. certo? O gênero, 88% é masculino que está lá. Faço aqui uma vírgula que tem algumas lideranças femininas que eu vou, no momento oportuno, fazer questão de ligar, de tentar trazê-las, porque, rapaz, é de uma luta que faz inveja a muito homem, Né? essas lideranças. A gente ouve falar, né, que garimpo é um cabaré, um boteco e um cabaré, e um boteco e um cabaré. Não, tem mulheres ali dignas, garimpeiras, bateia, tal, você entendeu? Você está no cabaré também, são. Tá trabalhando. Assim, tô dizendo a questão do trabalho, né? Que imagina você pegar um motor de Mercedes ali, colocar para poder mudar o local, para poder fazer a extração, parceiro. Trabalhando pesado. Pesado, cara. Então, 12% apenas é feminino. O tempo de residência nos garimpos, 23% estão entre 31 e 40 anos. 23% desses garimpos que nós visitamos entre 31 e 40 anos. Que já existem. Que já existem. Né? Juruena, por exemplo, já desde... O senhor Antônio João achou que era desde 73 relatos, né, que ele tem lá, estudou. E aí nós ouvimos lá e fomos buscar a cronologia do senhor Socinho, que relatou para a gente lá, realmente confere. 47, através de varação, as pessoas chegaram lá no Juruena, né, para garimpar lá. A naturalidade, isso que ficou interessante. 35% dos garimpeiros são de Mato Grosso, 17% do Maranhão. Entendeu? Então, o maranhense até foi uma surpresa para mim, porque eu imaginei que seria o contrário, 35% nordestino, maranhense, e não, 35% é mato-grossense. Né? Alguns, a maior parte são agricultores, vão para aquela região com o objetivo de plantar, fazer uma horta, mas não se cria, você entendeu? Não se mantém. As pessoas que aceitaram a Cotrel lá, no final dos anos 70, eles aceitaram ir, né, lá a maior parte do Paraná, do Rio Grande do Sul, e para a região para fomentar a agricultura. Né? De cada 10, 9 votou. Não aguentou. Malária, bicho, terrível que você plantava. Quando plantava, não tinha para quem vender. Então, o garimpo é que depois segurou o pessoal lá. Quem hoje está sedimentado lá, enraizado,
Foi o garimpo que fez o sonho de ficar rico, passar por todos os percalços que eles passaram lá. Tá? A profissão é lavoura, 40% é lavoura, como disse aqui. Escolaridade, 39% em ensino fundamental. A renda média mensal, 41% entre 1 e 2 salários mínimos. Aqui eu faço eu percebi, participei de alguns questionamentos, que o caboclo meio que gaguejava. A gente não pediu olerite. Não tem. Ele não é um empregado, não é um assalariado. Ele é um serviço braçal que ele tem daquilo que ele extrai de minério. Então, eu tenho dúvidas quanto a essa questão aqui de 1 a 2 salários, tá? Mas é o que a gente apurou no relatório. E é de renda exclusiva do garimpo. Do garimpo, né? Tem casos ali que o caboclo tá bem. Mas o tipo de construção, 34% é de madeira, a maior parte de lona. Depois, vocês terão prazer de ver todos os trabalhos, os relatórios, as fotos estão no relatório, as fotos estão inseridas no relatório que vai compor o diagnóstico. E esse diagnóstico, ele vai para uma plataforma, né, Johnny? Vai ficar disponível. Na plataforma Estado do Amanhã e alguma plataforma de governo que solicite a documentação. Então, que é Metamash, né? Da Metamash também. Todas essas informações, inclusive aquelas que nós capturamos lá, escrita à mão, a caneta lá, estão lá inseridas. Né? São documentos. São documentos. Lembrando que está sendo feito por uma equipe de pesquisadores. Com parâmetros científicos, para poder ter legalidade, ter validade, como realmente base de dados seguras do trabalho que foi feito, né? Capitaneados pela Metamate, né? Metamate tem know-how. A equipe da Metamate, ela tem conhecimento, né? Então, eles estão sob a batuta aí do seu Antônio João também, né? E aplicando esse trabalho que eles já têm. Como eu disse agora há pouco, do know-how já foi desenvolvido em outras esferas. A diferença agora é que a gente tem a possibilidade de trazer um filme. Né? A gente vai fazer no final aqui. Esse documentário que você citou aí, em algum momento, é um filme, uma produção audiovisual, retratando todo o processo, né? Alguns momentos mais importantes do processo, as audiências públicas, as viagens, alguns momentos, algumas autoridades, mas principalmente retratando de maneira real, com testemunho, com depoimento desses trabalhadores, o que é a vida desse trabalhador do garimpo. A gente vai municiar as pessoas a possibilidade de ver a realidade lá. Né? Pela tela, né? Hoje, a gente, conforme o filme, você vivencia. Então, o responsável técnico, diretor de imagens, o grande amigo Disney de Paula, né? Ele está tendo um carinho, um cuidado, porque ele não mandou funcionários para fazer de qualquer jeito. Ele foi lá. Você entendeu, Johnny? Então, o Disney, além de ele ter um grande conhecimento do garimpo, né? Do minério, ele é nascido, os pais ali, sempre teve contato. Diferente de mim, né? Que eu acho que nós três aqui nunca tivemos muito contato com minérios, com garimpo, a não ser areia, né? E cascalho. Inclusive é até bom você falar isso. A gente está falando de ouro, está falando aqui de diamante também. Mas ele é tudo. Essa xícara aqui é feita com certeza tem areia envolvida, né? Tem barro, enfim. A terra é minério, o calcário é minério, o ferro é minério, o cascalho é minério, aí as pedras semi-preciosas, né? Ferro, aço. Enfim. O minério está presente em tudo em nossa vida, num instrumento musical, nesse microfone aqui, no nosso celular, na espaçonave, né? No foguete que vai desbravar aí a galáxia, nesse computador, enfim, ele está em tudo. Ele está no nosso dia a dia. Então, se de um lado, né, o alimento está em nossas mesas, né, e também é fruto que vem da terra, o minério que vem da terra também está no nosso dia a dia e é fundamental para a nossa sobrevivência nesse planeta. Então, precisamos de uma atenção especial para esse setor. Eu acho que é importante destacar isso, José, se me permite. Porque, assim, muitas vezes a gente vê algumas críticas ao agronegócio,
e se esquece que é do agro que vem aquilo que está nas nossas mesas, que nos alimentam. E o Brasil ele tem se destacado exatamente porque é um celeiro de produção alimentícia para o mundo. E exporta E você sabe por quê, tecnologia nessa produção. E você sabe por quê? Né? Então não é apenas commodities mais, já está transportando tecnologia. Sim. Além de tecnologia, o segundo minério mais importante para o Estado chama-se calcário, que é o responsável pela produção Pela que o qualidade, agronegócio tem. aumento da produtividade da terra. Corrige o solo. Exatamente. Então a gente também precisa se atentar, muitas vezes, a críticas que são feitas a essa produção minerária, não sei nem se é ou da mineração, talvez seja o melhor. Água mineral. Exatamente. Outorga. Qualquer equipamento tecnológico, um celular, que hoje praticamente ninguém vive sem. Você já viu tanto de aço que vai naquela torre eólica? Sim, que capta. Pra falar faz que é Para energia, produzir energia limpa. Passa amanhã cedo, cara. Exatamente. Então, a gente precisa ter consciência que é possível, é necessário, é uma obrigação que essa produção ela seja feita de forma consciente, sustentável. e eu acho que aí a gente demonstra a grandiosidade do nome que foi dado ao projeto. Para quem acha que não há se falar em garimpo sustentável, olha, eu acho que vale a pena dar uma gugada aí, buscar essa informação e reiterar que nós não estamos falando aqui de descontrole ou de liberação de qualquer forma. Pelo contrário, eu acho que é preciso compreender a importância do segmento, que a gente vive envolto de produtos que são fruto dessa mineração e que é preciso ser feito de maneira sustentável, inteligente e não simplesmente negar a existência dessa atividade econômica. Joey, o país passa por uma mudança intelectual, né, gigante. Há tempos pretéritos, como disse o Antônio João, negro não ia para a escola, pô. Não tinha uma atenção, o Estado não se preocupava com... e outra, não éramos minoria em números. Éramos minoria de ocupação. Concorda? Os melhores cargos não eram dos negros. As faculdades não eram dos negros. Ainda não é, né? Mas já começou a se pensar já como está fazer. Melhor do que antes. Por que não pensar nessa minoria garimpeiro? Garimpeiro que está ali, que é o primeiro que dá a primeira pancada ali no solo. Para você dar a primeira pancada, os procedimentos são esses. Eu tenho certeza que eles vão respeitar. Você entendeu? Para você dar a segunda pancada, o procedimento é este. Só precisa isso, só regularizar. E outra, não é em qualquer lugar. Parques, não. Entendeu? Unidades de conservação, não. Mas aonde já está a região ali há 40 anos? Espera aí, meu amigo. Tem condições? Tem. Como? Assim, assado. Vamos regularizar, vamos dar voz para ele. E volto a dizer, permitindo a exploração aonde tenha um estudo. Eu acho que essa é uma condição que pode ser previamente exigida. Olha, beleza, vamos liberar, as regras são essas, nos traga aqui o projeto de estudo e nós vamos liberar. O problema talvez é que hoje é feito um grande investimento em estudo e aí você apresenta todo um laudo que já tem um custo elevado e aí chega nos órgãos de controle, eles, me desculpe, talvez eu esteja falando mais uma vez de senso comum, eu não sei a realidade, não atuo nesse segmento, mas o que nos parece é que chega nos órgãos de controle e ele fica estagnado, fica parado, cria essa dificuldade, porque o receio do que a sociedade vai dizer, o órgão de meio ambiente está liberando, ou seja, é preciso realmente de uma norma clara, de criar instrumentos claros, para que, não é para facilitar a vida de quem vai atuar no segmento, mas para facilitar que quem atue, ainda que tenha que fazer grandes investimentos em tecnologia, em estudos, faça, mas com a certeza que essa informação vai lhe permitir fazer uma exploração sustentável, coerente, sem agredir o meio ambiente, ou que
com o planejamento. Hoje, Tem um projeto Impacto, né? quem atua com madeira, ele faz um planejamento de manejo, então dentro da área dele ele já sabe que madeira ele pode extrair, quanto que ele pode extrair, de que forma ele pode extrair, e ele faz um planejamento para longo prazo de exploração e recuperação daquela área. Ué, por que não fazer a mesma coisa com o garimpo? No agronegócio, muitas vezes você desmata para você plantar e você pode compensar aquela porcentagem que tem que ter de reserva por obrigação em outro local. Você concorda? Crédito carbono, né? Crédito carbono. Se eu tenho um ouro aqui, preciso desmatar, entre aspas, degradar. Eu não posso ter condições de compensar essa área aqui em outro local também? Você concorda? Então, você entendeu? Então, é aquilo que eu disse agora há pouco aqui, que é um pensamento meu, uma filosofia minha. A minoria, né? É o seguinte, cara, eles não têm força para bater. Deixa quieto, não vou pensar nisso agora. A gente sempre trabalha com a questão de prioridade, importância. E o garimpeiro artesanal, ele não é prioridade, né? Só na hora de tacar fogo. Até eu acho que tem uma linha aí que diz que essa questão de fogo não é tanto assim. É que, como dá uma boa publicidade, quando acontece, tacou fogo, tal. Mas repercute muito na Repercute imprensa. muito, exatamente. Território indígena. Cara, território indígena, você está lá estranhando território indígena, prende, você não pode. Pronto. Apesar de, na Constituição, estar previsto que pode extrair minério em terra indígena. Porém, você tem uma série de requisitos lá, fazer um convite de audiência pública na região com os interessados para ver se eles têm interesse e permitem e tal. Então, não é que não pode. Você tem que passar. Então, na Constituição Federal está previsto. O problema isso. é que normalmente são clandestinos e ilegais. São clandestinos né? e ilegais. Agora, beneficia E às algum, vezes né? com a permissividade do próprio indígena, né? Mas, enfim, aí é um tema também outro tão tema. complexo quanto. O importante, Johnny, eu acho que a gente, indo para os finalmente, né, essa apresentação, essa primeira reunião que nós tivemos aqui para abrir o canal de comunicação do Projeto Garimpo Sustentável, acredito que nós tenhamos mais convidados, se possível, e eu não estiver em viagem, né, porque eu estou viajando muito ultimamente para congressos, para fazer atividades externas. Então, eu quero participar, sempre que possível. Por porque favor, você está é um intimado. aprendizado. As pessoas, a gente pensa que não. A gente aprende muito conversando com os garimpeiros, conversando com a própria... Mandar um abraço para... da Bravo, como chama ela? Valdirene? Vanderlene. Vanderlene. Vanderlene, garimpeira. Zé Bravo, finado Zé Bravo, garimpeiro. Você entendeu? Então, são pessoas que hoje estão num outro segmento, mas se você dá uma espremidinha, tem uma estruturazinha ali, saiu o primeiro recursozinho lá do garimpo. Né? Então, vamos pensar. Nós precisamos, o cunho do projeto, quando eu fui convidado, né, passou essa missão aí da gestão, né, que nada mais, a minha função ali é fazer um planejamento e fazer com que as equipes trabalhem conforme o cronograma que está ali. Né? Então, tem alguns problemas, muitas dificuldades, porque são áreas remotas, de difícil acesso, as pessoas não acreditam muito no que a gente está fazendo, a gente tem que tomar muito cuidado, de repente está tentando prometer algo que a gente não vai conseguir entregar. Tivemos muito esse cuidado, até porque todas as viagens, o senhor Antônio Juntos esteve presente. Nessa última, agora em Juína, rapaz, estava lá no Panelas, ele viajou o dia todo, cara, teve que fazer um desvio de 80 quilômetros, chegou pregado no final do dia, aí eu cheguei lá e falei assim, Antônio João, ele estava, rapaz, visualmente cansado, às 7 horas da noite, falei, amanhã cedo nós temos televisão, falei, não vou fazer não vou, porque cansa, você entendeu? E ele estava lá, são locais longe demais. Nós precisamos, é uma ideia minha, utilizar esses escritórios da Metamate, Johnny. Você que tem um contato forte com o Juliano, vamos tentar pegar esse projeto aí, que de repente, para um segundo ciclo, né, vou falar até baixinho aqui, tentar implantar via escritórios, a gente vai conseguir abreviar bastante, você entendeu? As ações, e a Metamate, ela tem dificuldade de colocar geólogos, por exemplo, lá em Juína, geólogo lá da região que facilita, né, porque sempre é em parceria, né, da Metamate com a municipalidade, o custo tem que analisar, dividir. Então, se o projeto conseguir visualizar alguma coisa nesse sentido e dar um suporte, de repente, através de umas sondas
de sonda perfuratriz, ou temos que ver. Mas eu acho que esse projeto pode ajudar bastante esses escritórios da Metamart. Então, a gente meio que descentraliza daqui, né, e passa a ser pontos de apoio a esses escritórios. Estou pensando em voz alta aqui. Mas nós precisamos criar pontes, né? A ideia principal de todos da equipe é criar pontes que facultem essa regularização, entendeu? Que permitam essa regularização, esse trabalho legal. José, aproveitando aí já essa ideia, assim, você encaminhou, que pode ser, inclusive, pauta para o segundo ciclo do projeto, ou até mesmo pauta para um projeto direto, de execução direta pela Metamart. Queria que você desse alguma dica ou abordasse algum ponto que a gente não abordou ainda durante esse nosso primeiro programa, né, esse primeiro podcast de estreia. Nós já percebemos de início que é um tema bastante importante, mas também bastante complexo, que nós, enquanto cidadãos, conscientes de nossa obrigação de participar das ações de governo, participar das ações que envolvam as questões ambientais e sociais, é uma obrigação de qualquer cidadão brasileiro, e a gente está fazendo a nossa parte. Está dando opiniões, está dando sugestões, está falando coisas que possam parecer até ridículas para os grandes especialistas, e a gente aqui se rompeu um pouco esse limite da... Meio que proposital também. Vamos se rompeu, não foi na intenção de querer falar sobre o que não entende, foi exatamente na intenção de mostrar que esse assunto precisa ser mais discutido para que a sociedade, como nós, que somos integrantes da sociedade, saibamos mais e possamos, inclusive, contribuir com a dissolução de um tema tão importante, tanto socialmente falando quanto economicamente falando. Então, está no seu pé a bola para você citar outros pontos, nem que cite de maneira superficial e que seja a pauta dos próximos podcasts. Nós temos aí pelo menos 10 meses de podcasts pela frente, é um compromisso nosso. Nós gostaríamos, inclusive, que esse podcast nunca acabasse. Aliás, a gente quer que esse podcast nunca acabe. Para nós, embora não seja nossa área de atuação profissional, ou garimpo ou o minério, mas gerir projetos, debater questões sociais, debater sobre ética, sobre regularidade, faz parte do nosso dia a dia. Dr. Joe, especialista em compliance, que é ética, que é transparência na gestão da coisa pública. Eu, especialista em desenvolvimento de projetos, especialista em articulação institucional, fui quem indiquei o Josias, determinei que o Josias ficasse à frente desse projeto, que pesquisasse sobre o assunto, e está superando muito a expectativa, porque, além de tudo, está fazendo uma pós-graduação na área do minério em respeito à missão que lhe foi dada. Então, o brasileiro tem que aprender a ser assim. Receber a missão e entregar muito mais do que a pessoa espera que entregue. E ele está superando muito a expectativa. Parabéns. Além de advogado, administrador de empresa, um ser humano determinado. Josias, está no seu pé. Johnny, é complicado. Eu acho que nós conseguimos fazer uma viagem, né, pelos objetivos, né, que o projeto tem, né? O principal ponto... O meu sonho, vou dizer o meu sonho, que a gente consiga tramitar esse projeto de lei. Primeiro, ele vai ser o fundamento. Sobre o que nós não abordamos, ele já parte para uma questão mais técnica, que nós corremos risco de repente, não ser muito feliz no posicionamento. Mas nós temos, por exemplo, a APA de Alto Paraguai, um assunto importantíssimo a ser abordado aqui. Eu acho que nós temos que pautar isso e convidar o seu Antônio João, de repente... Alguém da SEMA. Já fica o convite, de repente, alguém lá de Alto Paraguai. Eu dou a ideia aqui do próprio Piota, que é o presidente da cooperativa... recém-criada. Exato. Que já é um trabalho fruto do projeto Garimpo Sustentável. Alto Paraguai com todo respeito à região, devido a essa insegurança jurídica, a esses problemas ambientais todos, virou uma cidade fantasma, tá? E, além do mais, tem uma APA. A cidade está dentro de uma APA, Área de Proteção Ambiental. Então, eu acho que é um tema importantíssimo a gente, tanto o Piota lá, enquanto presidente... Fazer um podcast com ele, o Antônio João, para falar enquanto APA. Nós temos um assunto importante, a bacia do Paraguai, também do Rio Paraguai, é um tema importante que, se a gente for abordar... faz parte, né, porque a mineração está inserida aí,
né? Temos aqui um tema recente que chama a Lei do Pantanal, que agraciou a questão da pecuária intensiva agora, né? E também, de repente, é um tema importante. Eu acho que, se a gente for relacionar aqui, tem uma série de questões que a gente conversa, né? Ali nas viagens, a gente, na hora do jantar, com as pessoas que têm conhecimento, a gente aborda, conversa, expõe um pouco o ponto de vista, algumas coisas certas, a maioria meio que fora, mas a gente consegue conversar ali. Então, tem vários pontos. Agora, na questão de planejamento, de cronograma, de execução do projeto, nós abordamos, fomos bem felizes hoje aqui, né? Conseguimos colocar. É uma apresentação, é o primeiro encontro, né, aqui, Sim, sobre o tema. Se de repente tiver mais informações que depois que acabar a gente conseguir, de repente, julgar importante que ficou, nós podemos, né? o projeto está em andamento, ele vai Tá em até andamento. Até o ano 31 que vem, de dezembro. né? Vai até o ano que vem, né? Porque não vai. Temos esse problema, né, de semestre ser eleitoral. A gente está tendo muita dificuldade. Paralisou algumas atividades Não na área de conseguimos, capacitação e exatamente. isso vai ser retomado só após a campanha, Após a né? campanha política. Muito bem. Está comigo Acho agora? que é encaminhar, né? Bom, eu acho que já fica aqui uma mensagem muito clara, a necessidade de que as pessoas busquem capacitação, conhecimento. O mercado está carente de bons profissionais. Nós, nessa conversa, mencionamos algumas dificuldades que profissionais da advocacia têm passado, mas eu também percebo que os bons profissionais, aqueles que buscam se capacitar, talvez o mercado hoje está exigindo que a gente, ou que cada pessoa se especialize em algo, seja bom em algo. A ideia do generalista, daquele que é bom em tudo, eu acho que hoje está um pouco ultrapassado. Né? Quem é bom em tudo não é bom em nada, a verdade é essa. Né? Então, eu acho que a realidade do mercado hoje exige cada vez mais isso. A internet oferece muita coisa, mas também oferece muita coisa de baixa qualidade. Então, busque, pesquise, procure se capacitar. O mercado está precisando de bons profissionais. E esse espaço que o podcast Garimpo Sustentável vem também nesse sentido, de dizer que a atividade econômica realizada pelo garimpo, pela extração de minério, é uma atividade importante. Grandes municípios do estado do Mato Grosso, do Brasil, são fruto do trabalho desses desbravadores que saíram de seus estados, talvez de outros países, e se embrenharam por dentro de mata fora para poder hoje termos aí grandes municípios. Nós tivemos a oportunidade de estar em alguns municípios, Josias especialmente, e é importante dizer que esses municípios hoje já existem, alguns deles inclusive já não vivem da extração de minério, mas que são municípios que têm que ser gratos a isso, né? Eu acho que, como cultura, a gente vive ainda num país que vira as costas para a sua história. Eu acho que é uma grande bobagem a gente negar a importância histórica dessas pessoas que desbravaram, enfrentaram malárias, doenças, animais, enfim, e que hoje permite que tantas pessoas vivam nessas regiões. Então, como cultura, é importante também destacar a importância dessa atividade, parabenizar a todos os envolvidos, agradecer a Metamatic, que de fato entendeu a importância e que permite que a gente possa fazer parte dessa história. E esse ambiente é um ambiente de discussão, né? Como o Johnny disse, não somos especialistas nessa área, mas esse podcast de hoje abre exatamente esse espaço de discussão, de trazer, sim, agora os especialistas, e tem muita gente que manja muito desse segmento. E digo mais, um ambiente democrático. A gente também não vai trazer aqui só aqueles que falam aquilo que a gente acha que tem que ser dito, né? Não, pelo contrário. Trazer, convidar as pessoas
do próprio Ministério Público, Sim. que venham trazer esse olhar de quem tem a responsabilidade de proteger o meio ambiente, trazer o pessoal da SEMA, do INCRA, da Metamate, do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento, para a gente ampliar o debate para que a sociedade possa conhecer esse mercado, conhecer esse segmento, e especialmente para que o Estado possa enxergar esse pequeno garimpeiro, que é um cidadão que recolhe seus impostos, que precisa dar educação para os seus filhos, precisa de saúde também, qualidade de vida, segurança, qualidade de vida. E é isso. Para mim é um prazer fazer parte de alguma forma disso, seja como consultor jurídico, seja como profissional de integridade, de compliance. Nós falamos hoje muito nessa necessidade de transparência e eu acho que esse aqui é um instrumento de dar transparência para o recurso público que está sendo aplicado nesse projeto, porque somente assim a gente consegue alcançar a credibilidade que o terceiro setor tanto busca. Viu, Joey? Antes de você proferir a fala aí, o Joey falou uma coisa interessante que está muito em voga agora, que é um tema importante da gente abordar aqui, mais para frente, a questão do ESG, né? Que é meio ambiente, social e governança, que é a questão do compliance do terceiro setor, é o ESG na mineração. Então, é um tema que é a questão do ouro sustentável, né? Rastreabilidade. Ouro responsável, na verdade, né? Temos, acho que até agora, recentemente, uma mineradora aqui foi titularizada com ouro responsável, com uma série de regramentos, igual o compliance, quando você institui o compliance numa empresa. Então, é uma espécie de um selo, né? É espécie de um selo. ESG. É um nome em inglês. Environment, Social e Government. Então, é a ONU ou a Unesco, né, que está por trás, né? Na verdade, é uma política de comportamental. De integridade, né? De integridade, para o meio ambiente. Postura, condutas éticas transparentes. Né? A Tem muito em evidência as empresas. A preocupação com o econômico, sem perder de vista os aspectos sociais de dignidade humana, trabalhista, ambiental e tudo mais. Né? É isso aí, Josias. É com você aí as palavras de agradecimento, enfim, tá no seu pé a bola aí para a despedida, para esse primeiro programa de estreia. Primeiro programa, né? O frio na barriga, ele bate, né? A gente não tem aquele dom das palavras, né? Imagina. Como o Johnny é uma pessoa que fala tranquilo, né? Você que pensa. Eu tô por dentro aqui. O Tico-Teco tá desesperado. O meu Tic-Teco tá louco aqui. Você tá só olhando, falando, tá certo. Acho que assim, eu fui provocativo, porque eu acho que eu preciso fazer aqui, como âncora aqui, o papel do cidadão que está lá. Então eu me coloquei, me travesti um pouco até de meio que radical em alguns momentos, para poder a gente suscitar a discussão mesmo. Teve um momento que eu falei, será que eu mando ele ou deixo para depois? Não. Perguntando para mim, pô. Mas eu sou sincero em dizer, você disse agora há pouco, né? Eu estou fazendo uma pós, né, sou pós-graduando na região mais mineral do país, que é Minas Gerais. Tenho feito grandes colegas de debate, né? Confesso que geralmente a minha palavra não tem muito sentido, mas eu estou participando, porque quando você coloca o seu ponto de vista, não importa se ele está no caminho certo, você aprende. E você está indo para um congresso agora. Exato, dia 12. Dia 12, o congresso no Expo Cibran. Sobre mineração do Brasil. Olha aí. Mineração do Brasil, as novas legislações. No dia 14, o dia todo, nós teremos um painel que vai trabalhar do pequeno garimpeiro, esse painel. Tem um dos professores pós-graduando que ele vai ser o mediador de um dos painéis que vai trabalhar sobre barragens, né? O forte lá em Minas são barragens, ainda mais agora, depois desses acidentes, dessas tragédias que aconteceram, ficou muito evidente essa questão. Então, tem muitas leis que estão trabalhando isso. Então, vai ser uma atualização legal de tudo que está em volta da questão mineral. Então, eu acho que vai ser interessante, né? Ainda mais nesse momento que a gente está de fechamento, né, desse primeiro ciclo. Nós temos condições de buscar algumas informações relevantes para compor o relatório, para compor o diagnóstico. Então, vai ser importante essa participação lá. E essa pós-graduação, ela só veio
devido ao projeto. Sim. Né? Mas e você está investindo recursos próprios para isso. Isso é importante também, que sirva de exemplo. Não. Ah, é? Faz de conta que é. Faz de conta que é. Mas eu acredito, como o Joey disse, né? Quem faz um pouco de tudo não faz nada, né? Sim. Então, eu estou tentando... na verdade, não é especializar, mas você estar no contexto. Ampliar seu conhecimento para poder até exercer com maior excelência ainda E a outra, função que foi... A Cor de Mato, ela tá abrindo leque, né? Sim. Nessa questão de sustentabilidade. Onde tem área meio ambiente. social, a Cor de Mato Social. hoje está atuando. É educação, é tecnologia, é inovação, é esporte, Exatamente. é cultura e agora no trabalhador do garimpo. Do garimpo. Que está ligado à questão ambiental e minerária. E minerária. Que é uma dificuldade, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Tem que ver um ponto de equilíbrio, né? A busca constante, tanto do estudo quanto dos profissionais desse segmento, é esse ponto de equilíbrio. Então, eu quero agradecer, né, ao convite. Está sendo um aprendizado, um desafio muito grande, porque realmente você trabalha com o sonho das pessoas. As pessoas, quando você vai lá no garimpo, foi muitas vezes, né, um dos parceiros nossos, o seu Joel Leão, que é o nosso roteirista, um grande abraço, seu Joel. Muitas vezes nós choramos no documentário, nas captações, porque a pessoa põe toda uma vida. A vida do garimpeiro ela é feita de sonho. Quando você pergunta o que te faz ficar aqui numa casa de lona, fica o sonho. Um sonho de poder pegar uma pedra, no caso de diamante, o sonho de pegar Dar um futuro melhor para o meu filho. Você entendeu? Então, isso aí, isso já está valendo a pena. Agora, imagina nós termos condições de deixar um legado para todas essas comunidades que nós visitamos. Cara, vai ser gigante. Então, pode ter certeza que eu sou muito melhor e diferente do Josias lá de 3 de janeiro, quando começou esse trabalho. Né? Não só pela quantidade de informações, né, que a gente tem, que essas informações nos obrigou a buscar conhecimento nesse segmento. Né? Não só por isso, mas de transformar a gente em pessoas melhores. No final, é isso que vale a pena. É isso que vale a pena. A melhorar a qualidade de vida dos seres humanos e respeitando o meio ambiente. E ter trabalhado aí, né, nesse período aí com o senhor Antônio João, rapaz, e a gente brinca lá, é um pai, e de fato é um pai. De vez em quando ele fala, rapaz, você não leu o documento, né? E ele acerta, né? Você só dá uma olhada para poder... E aí ele sabe, né, cara? O cara de 40 anos na atividade ali, lidando a todo momento com universitários, ele percebe quando você está buscando realmente conhecer do que você está fazendo para poder passar para frente ou quando você simplesmente está querendo dar uma enganada. Então eu digo para o pessoal lá, JP, Amanda, que são aplicadores de questionários, a nossa primeira ata, toda reunião, toda visita tem ata. Toda visita tem lista de presença. É muito sério o nosso trabalho, muito sério. Né? A gente não quer, pode, de repente, lá o que a gente pensa não acontecer. Mas essas pequenas etapas foram cumpridas. As pequenas etapas foram cumpridas. Né? E no início lá eu mandava a ata. Senhor Antônio João, dá uma olhadinha na ata aí e tal. Para mim estava lindo. Né, para o JP, que é o relator, que na hora que está acontecendo a audiência, está relatando tudo, o nome das pessoas. Estava lindo também. Chegava no Antônio João, ele só aproveitava a data e o cabeçalho lá em cima. Tudo ele mudava. E ele passava, geralmente, ele tem da 1 às 4 da manhã para fazer serviço, porque o dia dele é corrido demais. Não tem tempo. E ele tem esse carinho e esse cuidado. Ultimamente, eu tenho mandado a ata e ele dá uma correçãozinha aqui, outra ali, põe um pontinho de vista dele, muda algumas frases ali, manda, fala, tá bom, pode postar. Eu não sei se realmente tá bom, você fala, isso aí não adianta mais, né? Quero crer que esteja bom, né? Que o trabalho da gente está sendo bem feito, pelo menos esse é o objetivo. Eu sou muito preocupado com resultados, desde sempre. Isso aí motiva, né? Eu acho que motiva a equipe, né? Quando você tem integridade naquilo que você faz. O que é integridade? É você fazer o que fala. Isso convence também. Isso aí você passa para a sua equipe uma coisa positiva. Desde o horário de saída, quando eu digo, até eu brinco, pessoal, a gente vai sair para o almoço e vamos se encontrar às 11h35. O café da manhã vai ser às 6h48. Vou passar na sua casa às 5h47, né? É uma forma da pessoa gravar primeiro o horário, né, que a gente está dizendo,
e de se policiar e cumprir o que falou. Então, integridade, ele é justamente isso, né? Que é o que a gente busca, eu pelo menos busco ali, fazer o que a gente está falando. Então, na medida do possível, eu espero que esteja sendo a contento, né? Que espero imensamente que esse projeto aconteça de fato lá. E reforço mais uma vez, agradecer principalmente ao Johnny, que recebeu a demanda e que confiou na gente, né? Independente de ser irmão, porque de repente, porque é irmão, você fala, vai lá só para... Mas eu nunca enxerguei dessa forma, com muita responsabilidade, pegar esse trabalho e levar à frente. É só o começo, né? Se você abrir o leque de possibilidades, esse projeto ele pode não acabar nunca, independente de continuar ciclo 1, 2, 3, mas ele é só o começo, você entendeu, Johnny? A questão social, ela tem que ser vista e sempre terá pessoas precisando de um olhar carinhoso por parte da gente, que tem, graças a Deus, uma condição melhor, por parte do governo, que tem a obrigação de enxergá-los e levar lá soluções. O governo não pode, não falando mal, simplesmente virar as costas, que é o que parece. Tem que seja uma pessoa, tem que ter políticas públicas lá para essa uma pessoa. Então, eu acho que o meu sonho é que tenha políticas públicas para essa uma pessoa. E o que eu puder fazer para contribuir para que isso aconteça, pode contar comigo, doutor Joey, pode contar, peço aí compreensão em algumas peças que não saíram bem feitas, né? E o caminho é esse, vamos junto, eu acho que a força do coletivo, ela é bem mais e melhor do que a força individual. Então, vamos junto. É isso, não tem nem o que dizer mais, agradecer esses momentos que passamos aqui, convidar para que continuem acompanhando os podcasts da Garimpo Sustentável ou do Garimpo Sustentável. A campanha vai disponibilizar aí todos os links, então acompanhe através da plataforma Estado Amanhã, através do canal do Garimpo Sustentável também, nas mídias sociais, através do site da cordeMato.org.br. E para nós é só uma honra participar disso. Estamos aqui na torcida realmente para que o trabalho consiga concluir esse primeiro ciclo com os resultados que foram previstos, planejados, que supere as expectativas. A gente sempre brinca que para a Cordimato, se a meta é 100%, que a gente busque 110%. Exato. Então, acho que esse trabalho, se conseguir esse objetivo, já vai superar as expectativas. Parabenizar todo mundo que está aí na estrada. Essas estradas de Mato Grosso que são aí, infelizmente, ainda hoje é um sofrimento, né? Pelo grande fluxo de carretas, pelo grande fluxo infelizmente, ainda as condições das estradas não são as melhores. Então, para quem está na estrada, a gente pede que Deus realmente continue acompanhando, iluminando. E já aqui honrado e feliz e na expectativa dos próximos convidados, muita gente boa, importante, vai passar por esse estúdio e vai trazer muita informação importante sobre o segmento. Então acompanhe. Aqui não é um ambiente não é um curso, é um bate-papo mesmo, mas com informações importantes e ricas que com certeza vai nos engrandecer a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, peço para que se inscrevam aqui no canal, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se cadastre na multiplataforma se estiver assistindo pela estadodamanhã.com.br. Curta nosso conteúdo, compartilhe se estiver gostando. Se não estiver gostando, pode escrever aqui embaixo as suas críticas construtivas, que nós estamos aqui para aprender e para dar o melhor de nós. Passaram por aqui vários especialistas. O programa de hoje é um programa de estreia, é um programa que nós, trabalhadores que participamos desde o primeiro momento da encomenda do projeto, momento de reunião com a Metamate para que pudéssemos entender qual era também a demanda da Metamate e foi ao encontro do que eles precisavam, enfim. Tudo tem dado certo. E eu creio que vai continuar dando, porque estamos aqui com a fé de Deus, fé em Deus de sempre, e com muita vontade de fazer o melhor de nós. E podemos fazer esse melhor se você fizer parte de tudo isso, a nossa audiência. Clique no sininho para receber nossas atualizações.
A semana que vem teremos novos conteúdos, novos convidados e aí sim os especialistas que trocarão ideia comigo e, além de mim, com o Josias, que será, na verdade, o condutor deste podcast chamado Garimpo Sustentável. Ele como gestor do projeto, ninguém mais recomendado, mais apropriado, mais habilitado para conduzir esse programa. Eu estarei aqui como pitaqueiro, como sempre. Eu costumo me auto-intitular um podcasteiro amador. Então, continuarei sendo com muita honra, mas aprendendo sempre. Obrigado ao governo do Estado de Mato Grosso, que pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na gestão do secretário César Miranda, acreditou no projeto. Obrigado à Metamate, que é a parceira de cooperação mútua e a grande diretora de todo esse projeto aqui, ela que determina para a Cor de Mato quais as missões, quais as frentes de trabalho, e a Cor de Mato, com muita alegria, cumpre tais determinações, e aí liderada pelo especialista em gestão, Josias, que ocupa esta mesa. Obrigado ao apoio e à confiança de todos e principalmente à audiência. Sem a sua audiência, nada teria sentido. Até a próxima edição. A partir de agora, o podcast Garimpo Sustentável está no ar. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.